Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, jovens, adolescentes, né? E hoje nós já estamos voltando aos poucos, tem um pessoal aqui com a gente, acompanhando. Você da live aí, seja muito bem-vindo, né? Esse é o nosso momento de culto, momento onde nós podemos adorar, glorificar o nosso Deus. E nada melhor do que começar orando. Vamos orar neste momento? Abaixa a sua cabeça. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por podermos estar reunidos aqui em mais um sábado para honrar, glorificar e adorar o Teu nome. Nos abençoe neste momento de culto, em tudo que for ser feito aqui, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. Nós colocamos agora diante do Teu altar a vida de cada jovem, cada adolescente aqui presente, Senhor, e os nossos irmãos também acompanhando na live. Que o Senhor esteja abençoando, sustentando, e que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, e cada vez mais aumentando a fé, para que eles tenham uma fé firme no Senhor Jesus. É isso que te pedimos e agradecemos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, como todos já sabem, né, virou até aí uma das programações nossa, o Você na Live, né, a oportunidade que você tem de levar, transmitir uma palavra de esperança, né, aos jovens. E nessa noite, nós temos aí conosco mais uma participação, então acompanhem conosco. Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gostaria de compartilhar um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um versículo bem conhecido e diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse versículo, ele exige duas coisas básicas. A primeira é a santidade e a segunda é a fé. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a fé. A fé exigida nesse versículo é uma fé genuína, porque somente assim nós podemos crer e descansar no nosso Deus Todo-Poderoso e nos colocarmos diante da sua vontade. E, em contrapartida, a fé dita da boca para fora, quando a situação aperta, a primeira coisa que tendemos a fazer é pegar esse controle que está nas mãos de Deus e colocar nas nossas próprias mãos. E aí vem a frustração, porque nada dá certo longe da vontade de Deus. E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, me vem o contexto das pragas do Egito na mente. Mais especificamente, Êxodo, capítulo 9, versículo 15 a 16, no qual o Senhor fala com Moisés para Moisés falar com o faraó. E diz: Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que meu nome seja proclamado em toda a terra. Eu particularmente acho belíssimo esses versículos, porque se fosse da vontade de Deus teletransportar o povo da terra do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã, assim ele teria feito sem a menor dificuldade, porque Deus é todo poderoso. Mas não, esse não era o plano dele. Ele queria, através de tudo isso, mostrar a sua glória, o seu esplendor para que o povo egípcio pudesse testemunhar a grandeza do nosso Deus. E trazendo esses versículos para o dia de hoje, eu digo que a pandemia ela não veio à toa. O nosso Deus está no controle de tudo e nós temos que crer que os seus planos são bons, perfeitos e agradáveis. E Ele tem sido fiel e sua graça se renova toda manhã. E ainda falando sobre fé, eu gostaria de compartilhar um momento de inspiração musical com vocês. Eu vou tocar meu kalimba e a música Aleluia. E o que eu acho de belíssimo nessa música é que em uma das suas interpretações, porque essa música já foi regravada várias vezes, o compositor ele começa com uma fé abalada, mas no decorrer da canção ele reafirma a sua fé. Eu espero que nós possamos reafirmar nossa fé toda manhã e render a Deus aleluias e mais aleluias.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Gabi. Obrigado aí pela participação. E você, jovem, você está desafiado, né? Se você quiser participar, né, mostrar, né, o seu talento, a sua adoração a Deus através de cantar, tocar um instrumento, fique à vontade, né? Entre em contato conosco no particular. A Rúbia está recebendo esses vídeos. Tem outras pessoas aí que já estão mandando. E que Deus abençoe essa nossa juventude. Que possamos ser realmente servos fiéis neste tempo para glorificar o nome dele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em 2 Coríntios 5. Nós vamos ler dos versículos, 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 6 ao 10. 2 Coríntios 5, versículos 6 a 10. A palavra do Senhor diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu gostaria só de destacar o versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos realmente que, se perguntasse para mim, nesses 40 anos de vida que eu tenho, eu não imaginaria que nós passaríamos por algo como estamos passando. Mas é quando nós não imaginamos, quando nós não percebemos, quando nós não vemos, é aí que entra a nossa fé. É aí que destaca aquilo que nós cremos, em quem nós cremos. E é Jesus. É esse que vai nos sustentar, é esse que vai nos ajudar neste tempo, neste momento. E eu desafio você a exercitar, a buscar em Deus, né, através de Jesus, essa fé inabalável. Porque é só nele é que nós vamos ter a esperança e a confiança. Aqui nesses versículos ainda fala que um dia nós estaremos no grande tribunal, passando por tudo que nós fizemos ao longo de toda a nossa vida. E como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido baseado na fé, na esperança? Que você reflita sobre isso, né? A mensagem que nós vamos ter essa noite vai trabalhar um pouco sobre essa questão da fé, que faz parte da tríade que nós falamos lá no começo, semana passada, onde nós temos a convicção que é somente em Cristo é que nós podemos descansar e confiar. Que tanto eu como você tenha isso em mente. E eu convido agora nós a termos um momento de oração. Nós todo sábado estamos fazendo isso. É aquele momento onde nós podemos buscar a Deus, interceder. E nós temos muitos pedidos, mas também nós temos muitos agradecimentos. Nós temos visto a mão de Deus operando em cada situação, em cada coisa que foge ao nosso entendimento, porque é Ele que está no controle. E eu convido você agora, mais uma vez aí, no seu coração, na sua mente, colocar aquele pedido ou aquele agradecimento, e nós vamos estar orando neste momento. E junto comigo, acompanhe neste momento de oração. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos descansar em Ti e confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às tempestades que nós temos visto e vivido ultimamente,
O Senhor nos estende a mão. O Senhor nos restaura, o Senhor cuida de nós. E nós agradecemos por isso, Senhor. E é nesse sentido também, Senhor, de confiar, é que nós também pedimos, Senhor. Porque nós entendemos que se o Senhor não for à frente, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não controlar, nós não conseguimos. E é por isso que agora nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, cada pedido nessa noite aqui, Senhor. Cada jovem que tem assim no seu coração alguma tribulação, aflição, que o Senhor vá com as Tuas mãos poderosas agora, consolando, trabalhando. Sabemos que temos vivido dias difíceis, Senhor, essa pandemia que não se cessa, e nós não conseguimos ver o fim, mas nós queremos confiar em Ti. Então nos ajuda, Senhor, a ter essa convicção, nos ajuda a ter essa fé inabalável, porque é somente em Ti que nós podemos. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. Peço também por aqueles que estão nos assistindo através da live, Senhor. Que o Senhor tome em Tuas mãos a vida de cada um desses, Senhor. O sustente. Renove as nossas forças, Senhor. Para que nós possamos crer em Ti. Como o próprio texto diz. Não é aquilo que nós vemos, mas é a confiança em Ti. É a fé em Ti. É que vai trazer a paz e a segurança. E é por isso que nós te pedimos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, neste momento agora nós vamos ter a mensagem, né? Acompanhe conosco mais um jovem aí que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Oi pessoal, boa noite. Hoje o tema da mensagem é: jovens que fazem a diferença têm uma fé que inspira. E a gente vai falar de uma das virtudes da tríade que a gente viu no sábado anterior, que é a fé. A gente vai começar lendo o trecho da Palavra de Deus, que vai servir de base para essa mensagem. Está em Hebreus 11:1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para que nós possamos entender como podemos ter uma fé que inspira e como uma fé profunda em Deus inspira as pessoas, a gente tem que entender a definição de fé no trecho que a gente leu de Hebreus. No manuscrito da Bíblia original em grego, o termo para certeza é hipóstase, que quer dizer substância ou fundamento. E o termo para convicção é elenkos, que significa prova. Além disso, coisas que se esperam é um termo geral para esperança. Portanto, a fé, sendo o fundamento ou a substância da esperança e a prova das coisas que nós não vemos, é mais que um sentimento ou um fenômeno psicológico. É algo que torna real a nossa esperança em Deus e que prova a realidade sobrenatural ou divina, a realidade invisível aos nossos olhos. Sentimentos nos foram dados por Deus, é claro, e eles podem ser importantes na caminhada cristã se forem direcionados para as coisas certas, na medida certa, no momento certo. Mas a fé vai muito além disso. A fé, que é a raiz e o fundamento da nossa justificação em Cristo, é um dom de Deus que nos coloca em contato efetivo com o reino de Deus ao reconhecermos e aceitarmos, por um ato da nossa inteligência iluminada por Deus, as verdades divinas pela autoridade e pela graça de Deus. Vou repetir, ficou uma definição grande, mas a fé é um dom de Deus que nos coloca em contato efetivo com o reino de Deus, já aqui na terra, ao reconhecermos e aceitarmos, por um ato da nossa inteligência iluminada por Deus, as verdades divinas pela autoridade e pela graça de Deus. Então, a gente vê por isso que crer não quer dizer eu acho que é assim ou eu sinto isso. Tem Hebreus, a transmissão da mensagem é que é uma convicção muito profunda, é o fundamento da esperança, é a prova das coisas que nós não vemos.
Então, a gente pode dizer que crer é: pela graça de Deus eu reconheço, aceito e quero viver a verdade do Evangelho. Uma fé que seja puramente sentimental, por mais fervorosa que seja, não exige a obediência à revelação de Deus na sua palavra, e a sua motivação uma experiência particular que vai variar de pessoa para pessoa. A consequência disso seria que toda experiência religiosa é válida e todo vento de doutrina que vier, a pessoa vai aceitar aquilo, ela não tem firmeza na sua fé. A fé cristã genuína e salvífica, ou seja, que nos salva, por outro lado, tem como origem o próprio Deus com a sua graça, e exige que nós obedeçamos a Ele e aceitemos as suas verdades contidas na palavra, sendo que a máxima expressão da sua verdade na história foi a encarnação do próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, para nos redimir e nos salvar pelo seu ministério, morte e ressurreição. Assim, se nós choramos quando lembramos, ou lemos, ou vemos alguma obra sobre o sofrimento de Cristo na cruz, não deve ser apenas por uma tristeza momentânea, por um sentimento, mas se nós temos fé, deve ser pela consciência de que as chicotadas contra Cristo tinham como causa principal os pecados de toda a humanidade, inclusive os nossos. A fé, então, muda nossa visão de mundo e de Deus por completo. Esse ato intelectual de aceitar as verdades divinas, eu preciso ressaltar, não seria uma fé sobrenatural se a graça divina não agisse em nós. Alguém pode ver o cristianismo como razoável ou interessante se estudar teologia, história ou filosofia, mas o modo de aceitar e crer, de ter fé, que nos encaminha para a salvação eterna, necessita da graça do Espírito Santo, já que só assim nós podemos entrar em contato com Deus e preservar com total adesão à palavra de Deus e às suas verdades o nosso ato de fé, vivendo em obediência a Ele e fugindo do pecado. Sobre esse tópico, em uma declaração humilde, mas verdadeira, talvez o maior pregador que o cristianismo já conheceu, o apóstolo Paulo, disse, vou ler? Está em 1 Coríntios 3, de 6 a 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Além disso, a gente também lê na Bíblia, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, pensando no lugar da fé dentro da tríade que a gente viu no sábado anterior, que é formada pela fé, pela esperança e pelo amor, nós temos que, apesar de o amor ser a maior dessas virtudes, a graça da fé é a base das outras e marca o início da caminhada cristã, já que é impossível esperar o céu ou amar a Deus e ao próximo com um amor autossacrificial, ou seja, que é capaz de dar a sua vida por Deus ou pelo próximo, se nós não recebermos de Deus e sustentarmos uma crença firme nas verdades divinas, vivendo sempre segundo elas. Como a gente poderia esperar a salvação sem conhecermos Deus na pessoa de Cristo, que é a fonte da salvação? Como a gente poderia amar verdadeiramente sem conhecermos Deus, que é amor? Sobre a necessidade da fé, em Hebreus 11:6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne recompensador dos que o buscam. Depois dessa definição de fé verdadeira e de a gente ter visto a relação com as outras virtudes da tríade, a gente precisa entender quais os efeitos dessa fé na vida do cristão. A pessoa que é movida por uma fé genuína entende e se coloca diante das maravilhas da eternidade, já aqui na Terra, mesmo que de uma forma menos perfeita do que vai estar no céu, de forma que o seu agir passa a ter outro fundamento. Não é mais o pecado ou a carne, mas a graça de Deus, já que a fé é o início da vida eterna com Deus, é o início da caminhada cristã. Por causa disso, aqueles que buscam viver cada vez mais desse fundamento, da graça de Deus, esse fundamento novo, pedindo sempre a Deus por mais fé, são capazes de se entregar ao martírio por amor a Deus, como vários apóstolos fizeram, ou, em resumo, são capazes de viver uma vida de total entrega a Deus.
Se os apóstolos e muitos outros da igreja primitiva e da igreja perseguida de hoje não tivessem certeza e convicção profunda das verdades do Evangelho, tendo firme o grande fundamento da esperança, que é a fé, será que eles morreriam por essas verdades? Para citar alguns exemplos e deixar mais gráfico, acredite-se que Paulo morreu decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tomé foi atravessado por uma lança e Bartolomeu foi esfolado vivo. Há poucos dias foi divulgado um vídeo do Estado Islâmico em que um cristão foi morto no Egito por ter ajudado a construir uma igreja. A fé dessas pessoas, é a fé que inspira, com certeza, essa certeza da eternidade que só vem pelo contato real com Deus. Essa fé inspira os cristãos a continuarem com mais força, quebrantamento e sujeição a Deus na sua caminhada, e inspira também os não cristãos a buscarem aquele pelo qual tantos morreram. A fé de muitos dos primeiros cristãos era tão grande, tão inspiradora, que Tertuliano, um teólogo importante daquela época, do início da igreja, disse: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. No próprio capítulo 11 de Hebreus são citadas várias pessoas, como Abraão e Moisés, que, por uma fé que implica em obediência, entrega ao Senhor, não uma fé passageira, uma fé que não é verdadeira fé, se tornaram exemplos para todo o povo de Deus. Alguns versículos finais do capítulo dizem, está em Hebreus 11, de 32 a 38. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, essas histórias e muitas outras histórias bíblicas, elas nos inspiram. Porém, a gente não precisa passar pelo martírio para inspirar as pessoas. Graças a Deus, a gente não vive em um país com perseguição física aos cristãos. Então, como a gente pode ter uma fé que inspira e, a partir disso, como inspirar os outros com a nossa fé na prática? Primeiro, nós devemos pedir fé a Deus, como os apóstolos também pediram. Está em Lucas 17:5. Diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. A fé é um dom de Deus, e só com a sua graça nós podemos alcançá-la e sempre aumentá-la em nós. A oração é um dos meios mais importantes de relacionamento com Deus, então é algo necessário para cultivarmos a nossa fé. E se nós nos dispormos a reservar um tempo para Ele, buscarmos um arrependimento profundo pelos nossos pecados e pedirmos por fé, um dos pedidos mais puros e importantes que nós podemos fazer, Deus atenderá ao nosso pedido com certeza. Segundo passo, nós devemos também estudar a palavra de Deus e aprender sobre ele na igreja com os irmãos. Afinal, como a gente pode, pela graça, aceitar as verdades divinas em um ato de fé e amar e obedecer a Deus por essa fé, se nós não conhecemos essas mesmas verdades de Deus? A mais importante é que Cristo se encarnou, morreu por nós e ressuscitou. E agora a gente pode ser salvo se nós cremos no Evangelho. Mas o aprofundamento no conhecimento de Deus sempre vai corresponder a uma firmeza maior na nossa fé. Agora, com a nossa fé desenvolvida pela oração e pelo conhecimento de Deus,
Nosso próprio testemunho deverá inspirar as pessoas ao nosso redor. Nós devemos, se nós acreditamos firmemente nas verdades da palavra, viver uma vida em santidade, obedecendo aos preceitos do Senhor pela fé. Isso se torna perceptível nas atitudes do cristão, que deve ser um imitador de Cristo e é o principal meio de atrair as pessoas a Cristo, inspirando-as a buscar o que é diferente no cristão. Além disso, é claro, a gente deve pregar o Evangelho, já que, com uma fé firme, nós sabemos a importância de aceitar a mensagem de Cristo para alcançar a salvação. Se nós usarmos as oportunidades que Deus nos dá para isso, nós também inspiraremos as pessoas, porque elas vão conhecer e vão poder entender o Evangelho da Graça. Agora, antes de terminar, eu quero ler o início de Hebreus 12, que é uma grande fonte de inspiração e motivação para a nossa vida na fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os cristãos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Concluindo, que poderia resultar do cultivo constante da fé em Deus contra todas as adversidades do mundo e todos os problemas da nossa vida, senão uma firme esperança e uma abertura cada vez maior ao amor que Deus quer derramar em nossos corações. Aí nós já vemos toda a comunhão e perfeição dessa tríade das virtudes que a gente viu no último sábado. Que Ele, em sua misericórdia e graça, nos conceda viver da fé, viver pela fé, para que nós nos abramos à graça de viver não para nós, mas para aquele que morreu para nos dar a vida. Amém? Boa noite para todos vocês que estão aqui, para todos também que nos acompanham pela live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora a gente vai começar o nosso momento de louvor ao nosso Deus e a primeira música que a gente vai cantar, é uma música de adoração ao nosso Deus. Então que enquanto a gente estiver louvando essa música, a gente venha saber que a gente serve a um Deus que tem todo o poder, um Deus que é invencível, um Deus de milagres e que quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a gente não tem o que temer, amém? Grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro.
capítulo 6, o versículo 7 ao 13, a palavra de Deus diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa música que a gente vai cantar é uma oração. E então, quando a gente estiver louvando o nosso Deus, que a gente também venha orar exaltando o nome dele. Deixa o céu descer.
graças te damos, Senhor, por mais um dia podermos estarmos na tua casa, Pai, mesmo que com poucas pessoas aqui, Pai, mas que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está aqui presente, de todos aqueles também que nos acompanham pela live, Pai, que o Senhor nos guie, todos nós que estamos aqui de volta para casa, Pai, que o Senhor abençoe o restante da nossa noite, a nossa semana que se inicia amanhã, Pai. Nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Por mesmo em meio a essa pandemia, Pai, nós podemos saber que podemos contar com um Deus tão poderoso, Pai. E que a sua graça e misericórdia se renova a cada manhã, Pai. É esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Então nós encerramos mais um sábado. Eu gostaria só de deixar alguns avisos bem breves. Amanhã tem programação da igreja, culto às 9, transmitido online também. Se você não teve a oportunidade de vir, se inscrever para o culto, nós estamos voltando, ao culto presencial também, tá? Então fica atento aí nos grupos de WhatsApp, quando são disponibilizados os links. Então amanhã às 9, às 17h30 também tem um culto e às 19h30 também, culto também transmitido, online. Então acompanhe a igreja, esteja junto com a igreja, nesse momento de culto. Bom, os nossos sábados, os próximos sábados ainda nós vamos continuar nesse formato, de gravação, mas você pode acompanhar também a gravação, o horário aqui é às 6 horas que a gente está marcando, então a gente vai disponibilizar um link também, caso você queira acompanhar a gravação, então acompanha lá no grupo do WhatsApp, da Unijovem. Essa é uma oportunidade de você estar junto conosco aqui no momento que nós estamos gravando a live, tá bom? E o último aviso, toda sexta-feira nós estamos tendo a reunião de oração dos jovens, Nós descemos um pouquinho o horário para o horário das 8, porque logo após o horário da oração, o momento de oração, nós vamos ter um momento do Google Meet, que a gente fazia no sábado, mas agora nós vamos estar fazendo às sextas-feiras. É o momento de você ter uma comunhão, conversar com o seu amigo, o seu irmão ali, juntos, ter aquele momento gostoso mesmo de comunhão. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado por tudo que nós podemos aprender nessa noite. Obrigado porque é através da fé em Jesus Cristo que nós podemos ter a convicção de uma vida eterna, que nós já estamos vivendo hoje. Quando eu aceito a esse Jesus, eu passo a entender a eternidade a partir de hoje, aqui na terra ainda, Senhor. Que essa convicção seja de todos aqui, Senhor, nesta noite. Que eles possam ter essa consciência dessa fé inabalável que é somente em Jesus. Agora nos abençoe nesse restante de noite e nos conceda uma semana próspera e abençoada na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos aí.